Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete horas. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. Acerte no ponto com os Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados, na Arthur Bernardes, esquina com Saldanha Marim. Invista no novo eixo comercial de Campos. Invista no Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto. Garanta o seu lote pelo WhatsApp 22 99912 5455 ou pelo site jardinsdoflamboyantoficial.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 4 minutos, ZYW 219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos o Folha no Ar num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 de 2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E apoio Laboratório Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Um bom dia, eu sou Marco Antônio Rodrigues, nós estaremos juntos até o meio-dia, mas a partir de agora, todas as informações estarão aqui na presença do nosso convidado Edmundo Siqueira, em seu blog na Folha da Manhã. Arnaldo Neto chegando agora. Arnaldo também estava comentando que estava com um probleminha de internet, que não é uma grande novidade no Brasil, na verdade, Arnaldo. A gente sempre tem um probleminha. Às vezes você tem uma internet maravilhosa num dia, no dia seguinte
você mal consegue se conectar. Mas é isso aí, vamos lá, nós temos muitas notícias na primeira página, na verdade na primeira página do site folha1.com.br, onde você não só lê as manchetes, mas também fica por dentro e com todos os detalhes que aconteceram na matéria e que você pode ler aqui com toda a confiança no Folha 1. Ministério Público do Rio de Janeiro apreendeu documentos na Câmara, Prefeitura de Quissamã e casa da prefeita. Funcionário de obra da prefeitura é baleado por taxista na Alberto Torres. Eleição na Câmara e cultura de Campos no Folha no Ar desta quinta. Nós vamos conversar com o Edmundo sobre isso. O caso da advogada baleada dentro do shopping tem audiência nesta quinta-feira. Polícia Civil intima Maicon Cruz sobre queixa-crime aberta por Fábio Ribeiro. O Ciprocep, que nós tivemos a presidente do Ciprocep aqui conosco anteontem, e deu prazo para a proposta de reajuste antes de paralisação. Decisão da CIJ pede que a Rússia retire tropas da Ucrânia. Muitos assuntos, eu vou já chamar aqui para conversar conosco o Arnaldo Neto e o Edmundo Siqueira. Para os dois, um bom dia. Edmundo já faz parte do nosso Móveis e Utensílios, está sempre conosco aqui, e o Arnaldo comandando aqui nas férias do Aloísio Abreu Barbosa. Bom dia para os dois. Bom dia, Marco Antônio, bom dia Edmundo, bom dia sobretudo ao ouvinte da Folha FM. Hoje o noticiário político, pelo menos, inicia em outra cidade, né? Claro que se a gente, você até já pegar um gancho aqui, mas daqui a pouquinho abrir a conversa com o Edmundo, a Câmara, mais uma vez, não teve sessão aqui em Campos, mas o noticiário político foi quente na cidade vizinha, Quissamã, com essa ação do Ministério Público. Mas vamos direto à conversa com o Edmundo. O Edmundo vai precisar sair então um pouquinho mais cedo do que o habitual, Marco, e lá no final a gente comenta todas as notícias. Edmundo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Marco, bom dia Arnaldo, bom dia ouvinte da Folha FM. É um prazer estar aqui de novo. O Marco falou aí, já faço parte de Móveis e Utensílios aí da Folha, então é um prazer sempre estar aqui com vocês. Edmundo, vamos começar com política. Tem bastante pergunta no grupo ligado a setor de cultura, tem de política também, mas enfim, vamos começar com política aqui rapidamente, depois a gente vai para a cultura. Eu estava de férias quando começou essa confusão toda, mas eu tive comprometido com o Aldir, que é editor de política, de fazer um único post nas férias, que era chamando para as principais pautas da Câmara. Só que na apuração das principais pautas, eu acabei descobrindo que teria eleição e aí veio toda essa confusão toda que a gente vem acompanhando. E a eleição está suspensa, é bom a gente voltar no tempo. Marquinhos Bacelar chegou a ser declarado, sim, eleito pelo presidente Fábio Ribeiro, e depois disso houve aquela confusão na Câmara e de lá para cá, suspensão da eleição e posterior anulação. Você no seu blog, hospedado no Folha 1, você tem acompanhado também essa novela. Qual a sua visão em relação a toda essa novela que vem se arrastando há mais de um mês e agora com esse passo novo que foi da judicialização no último dia 14? Ali me parece, assim, primeiro é bom falar que não é defesa de nenhum dos lados, né? Às vezes as pessoas têm essa necessidade de saber qual lado a gente está. Acho que o jornalismo, né, e não só o jornalismo, como quem faz análise, um pouco de responsabilidade, deve ter o máximo de imparcialidade possível. E saber o que está acontecendo, os passos, né, de acordo com o que está acontecendo realmente. Então a defesa aqui não é uma defesa de qualquer lado. Eu acho que os dois lados tiveram erros ali no processo e não é uma defesa ali de lado algum. Mas me parece que é uma questão, como eu até escrevi, uma questão interna corporis. É uma questão exclusivamente da Câmara. Não acho que o Judiciário deve se debruçar sobre aquele assunto. Porque, salvo o melhor juízo, me parece que sim, que não tem um dado no fato, digo o contrário, o regimento
né? Embora a oposição diga que não, mas o regimento veio sendo cumprido pelo Fábio, no sentido de que ele acatou um pedido de um outro colega, do vereador, e o pedido foi aceito pela mesa, por um colegiado. Então, a decisão se o plenário deve se manifestar ou não, tudo bem, pode ser uma questão ali, mas mesmo assim uma questão interna. Eu não acho que o judiciário deve se manifestar quanto a isso. Então, se não houve o voto do Nildo Cardoso, como não houve, né? E se a situação e a oposição deixaram essa situação aí continuar sem o voto do Nildo, eu acho que ocorre um vício ali no processo e eu acho que ele deve ocorrer de novo. Agora, me parece que o governo tem dificuldade de reconhecer a derrota política que teve, porque teve. A oposição tem maioria agora para eleger. Então, assim, politicamente eu não sei qual é a intenção do governo em prolongar essa novela, como você mesmo falou. Então, assim, existe informações ali que a gente pode ser que não saiba, mas eu acho que uma simples boa vontade de ambos os lados, essa questão se resolve. Pois é, Edmundo, essa questão aí da análise para saber de qual lado está realmente complicado, né? A gente passa por isso diversas vezes. E como você falou, nesse caso, sobretudo, não dá nem para você, para quem analisa com isenção, não dá nem para levantar a bandeira de um lado nem de outro. Há argumentos, não estou falando que tem razão, nem de um lado nem de outro, mas existem argumentos dos dois lados que são compreensíveis. De um lado, a oposição, que teve uma vitória política, como você falou, essa virada de 13-12 na sessão, e que é nítida, e isso divide a Câmara de tal forma que impede o andamento da pauta. E, por outro lado, a situação, e aí capitaneado pelo presidente Fábio Ribeiro, joga com o regimento embaixo do braço, joga de acordo com as regras também com as regras do jogo. Mas judicializou. Enquanto não saiu uma decisão judicial, houve um recurso interno. Nesse recurso interno, por parte da oposição, foi negado pela Procuradoria e também pelo presidente Fábio Ribeiro, e a oposição buscou a justiça. Mas, bem, nesse período todo, sem sessão, como que você visualiza esse ponto específico, não ter sessão durante todo esse período na Câmara? A oposição diz que é uma estratégia jurídica, que enquanto não tiver uma decisão da justiça, não vai ao plenário, porque senão ela estaria concordando com o andamento da pauta sem ser especificamente com a continuidade da eleição. Você concorda ou acha que poderia ter voltado à sessão? E, no seu ponto de vista, qual o prejuízo para a população desse período todo sem nenhuma discussão na Câmara? Eu acho que ali, inclusive, vale ressaltar também, como você disse, o parecer da Procuradoria da Câmara, né? Então, existe um parecer da Procuradoria, existe um parecer do colegiado da mesa. Eu não vejo problema assim, direto para a situação ou para a oposição que isso seja posto em discussão novamente, já que tem prazo até o final do ano. Então, assim, não sei qual é a intenção política de ambos os grupos. Agora, travar a pauta, como até eu também publiquei sobre isso, eu acho que é sim um movimento político. Eu acho que tem até justificativa de existir, mas se você trava um legislativo, né? Principalmente numa cidade tão carente de serviços públicos como a nossa, tão com necessidade, né, de que os serviços sejam executados e aprovados, e que passem pelo legislativo. E não ter sessão alguma, eu acho que é um erro. É um erro para a população, eu acho que é um erro político também. Eu acho que enfraquece a oposição e dá munição para que o governo use isso contra a oposição. Eu acho que é um erro político também. Então, assim, eu acho que é um movimento de perde-perde. Perde a população, perde a oposição, perde a situação. Não sei, me parece que é uma posição mais firme do governo, no sentido de que, olha, eu vou colocar dia tal a eleição novamente para ser votada. Eu acho que poderia ter um acordo que faça a oposição voltar às sessões. Não sei, mas o que eu sei é que sem sessão, eu acho que prejudica a todos, acredito eu. Posso colocar uma perguntinha exatamente nesse ponto, Arnaldo? Edmundo, você falou sobre os dois vereadores que entraram com um pedido de suspensão da eleição, essa coisa toda. Um foi aceito, o outro não. Mas agora o presidente da mesa entra na justiça contra
o vereador Maicon Cruz, especificamente, alegando, como o termo jurídico falsidade ideológica, porque ele assinou um papel. Agora eu pergunto, o que este papel... É a mesma coisa seguinte, eu segunda-feira vou chegar na Caixa Econômica e vou com um papelzinho, assim, com um número, vou dizer, olha, eu ganhei a Mega Sena está aqui. Não, mas o senhor jogou? Não, mas olha aqui, mas eu assinei. É a mesma coisa. Que validade? Você pode declarar seu voto antes? Isso tem valor jurídico? No meu ponto de ver, pode até ter. Mas no meu ponto de ver, eu não vejo nada. Então, eu acho que é um erro judicializar nesse sentido também, da situação também do governo. Porque o Maicon, ele tem direito ao voto. Se ele descumprir uma palavra, né, é uma questão política séria, acredito. Né? A política precisa da palavra como instrumento. Então, uma coisa palavrada deve ser cumprida, até para o bem do próprio político, né, acredito. Então, se houve descumprimento de palavra, é um erro político e um erro que ele vai ter que arcar com as consequências, no meu entender. Mas não é, em momento algum, ser questionado juridicamente pelo voto do vereador. Entendeu? Isso sim eu acho abuso de poder ou uso do judiciário para poder intervir alguma coisa. Porque o vereador é livre para votar. Se ele chegar no momento da sessão e não querer votar como ele votava antes, ele é livre para isso. Né? Não tem por que ele não... impedir seu voto, porque antes ele, no sentido jurídico, né? Antes ele apalavrou isso, ele não tem por que chegar na hora e não, falei. Falta político, de palavra. Sim, mas jurídico não. Falta de palavra, tudo bem, mas jurídico não. Para votar, como ele quiser, inclusive se abster. Agora, e também o voto do Nildo Cardoso está nesse sentido, porque se o voto do Nildo tem uma presunção de ser, ele não deve ser aceito como tal. Por exemplo, eu voto em Marco Antônio aqui no lugar de Arnaldo. Todo mundo sabe disso, mas então não preciso votar. Não existe presunção de voto. Por isso mesmo, o Maicon é o grande exemplo disso. O Maicon, no momento final, mudou o seu voto. Então não existe presunção. O Maicon vai votar com o governo. Chega na hora e não votou. O Nildo vai votar com a oposição. Chega na hora e pode mudar. Então não existe presunção. O voto tem que ser claro. A população exige que o voto seja claro. Líquido, tá aqui, ó. Eu vou votar em fulano, na hora eu digo, voto em fulano. Porque não pode ser presumido o voto, né? Então, se não houve voto de vereador, a eleição tem que estar viciada. É verdade. Só trazer aqui uma informação, né, que no caso aí da notícia crime, dessa de falsidade ideológica, de Mundo Marco e nosso ouvinte, não é uma ação judicial, foi uma notícia crime, protocolada na delegacia. Quem está apurando, inclusive, a autoridade policial, ainda não no judiciário. Só para deixar claro que há diferença aí. No caso, tem um caso judicializado, terceira vara civil, e esse caso é na polícia. Mas essa questão de palavra, de virada de mesa, né, isso costumava acontecer muito quando a eleição era secreta. E a eleição da mesa secreta eu acompanho. Que a eleição de mesa secreta aqui em São João da Barra, e aí a gente tem que esperar abrir voto a voto para confirmar. Você tem aquela previsão de placar, mas não dá para ser muito claro. Uma virada dessa com voto aberto, eu acho que nunca aconteceu na história política, né? Porque essa lista, quando ela começou a correr na segunda-feira, antes da eleição, não se contava com o voto de Maicon até então. Ele estava ainda meio reticente a votar ou não com o governo. Não é surpreendente que uma votação aberta o governo leve uma virada dessa. E, por outro lado, não foi também um erro da estratégia da base governista antecipar essa eleição, que com a derrota perdeu mais um ano. Se vota no final do ano e perde, a oposição só ia ter essa força toda depois da eleição. Agora, quando antecipa, ela começa a ter essa força de articulação já no início desse ano, tentando mostrar sua força a partir de agora, e dando aí algumas derrotas ao governo já a partir de agora, o que poderia acontecer somente no ano que vem, Edmundo? Existe uma especulação por que o Fábio Oliveira ele antecipou a eleição, que o governo poderia colocar outro nome, né, no seu lugar como candidato. Isso foi negado, mas teve essa informação. Agora,
Eu acho que antecipar, já que foi, acho que foi um erro político, sim, né? E tanto porque se votar apertado, né? Se a gente colocar uma votação, acho que de forma apertada ali, com um voto muito, assim, sabendo um voto só muda a eleição, é muito arriscado. Por mais o melhor motivo que o político que o Fábio tivesse em antecipar a eleição, ele foi para uma eleição muito arriscada, né? Tanto que perdeu por um voto. Então, assim, a eleição, né, tem que ser com uma margem maior. Como você falou, dá munição à oposição. Eu acho que os dois lados têm dado munição ao seu adversário, politicamente que eu digo, né? E aí esse imbróglio acaba tendo reflexo na população. Matérias importantes ali ficam sem votar. Eu acho que essa é a grande cerne que a gente tem que tratar, é justamente isso. Eles têm que se resolver politicamente, resolver internamente. Porque, veja só, se a Câmara tem dificuldade de eleger o seu presidente para um biênio posterior, daqui a um ano, né? Questões internas ali, questões da população ali de valor, de peso maior para a população, vai ter esse mesmo imbróglio, vai ter essa mesma confusão, vai ter essa mesma dificuldade de aprovação. Então, assim, é complicado. Se toda a questão da Câmara, toda a pauta da Câmara fosse judicializada porque alguém votou, não votou, porque a oposição quer ir para a justiça, a casa de leis não funciona, né? A casa de leis é um poder harmônico e mais é independente. Então, se ele não consegue resolver as suas questões internas, eu acho que ele se enfraquece. Então, a oposição e a situação tem enfraquecido a própria casa. Edmundo, tem uma questão também que chama muita atenção nessa eleição, acho que a gente pode até concluir esse assunto com essa pergunta. Tem uma questão que chama muita atenção, que é o reflexo disso na eleição de outubro agora de 2022. Porque essa eleição da mesa, ela mostra ali a divisão clara de dois grupos, sendo que o grupo da oposição ele se divide em outros grupos. No grupo governista, você tem a base de apoio ao prefeito Vladimir, né? E no grupo de oposição, você tem o pessoal que é ligado ao secretário de governo do Estado e deputado licenciado Rodrigo Bacelar, tem nomes ligados ao candidato, ao segundo colocado na disputa a prefeito do ano passado, Caio Viana, que é pré-candidato a deputado federal e secretário hoje de Ciência e Tecnologia em Niterói. Tem nomes ligados ao ex-prefeito Rafael Diniz, embora eu vejo que esses nomes ligados a Rafael estão mais próximos hoje ao grupo político do Rodrigo Bacelar, né? Então você tem aí essa divisão na oposição. Isso você acha que vai se refletir em outubro? Está muito claro esse clima já de disputa eleitoral nesse período, a partir dessa eleição da mesa? Isso ficou mais claro em relação a qual vereador está com quem? E essa eleição de outubro, apesar de ser estadual, de não ser local, ela tende a ser quente justamente por essa disputa entre os grupos políticos locais. Isso deve interferir, inclusive, já fazendo uma previsão de futuro em 2024? Política, né, como nuvem aí, a gente não pode prever a próxima semana direito, mais daqui a um ano. Mas existe, né, como você falou, eles dão mostras ali que será um embate mesmo duro ali, grupo de oposicionistas já formado por duas figuras aí já declaradas, já com posição, já com capital político, né? Que é o Rodrigo Bacelar, como você falou, e o Caio Viana. A princípio eles se uniram, né, para poder ter essa vitória aqui na Câmara. E o PDT, né? Acho que tem 3 vereadores nisso. Isso. A bancada do PDT ali foi influenciada aí pelo Caio, né, e foi decisiva para a eleição. Então, assim, se uma união dos dois grupos ali se mostrar, né, resistente, se mostrar continuada aqui no tempo, acredito que o grupo se fortaleça bastante e vai ter dificuldade aí do governo tanto impor a sua vontade na Câmara, quanto eleitoralmente aqui nas próximas eleições. A eleição desse ano também, por óbvio, acaba sendo influenciada. Agora, eu vejo que o grande problema ali desses grupos sejam os líderes maiores ali, digamos assim, né? Os pais, o Garotinho e o Bacelar lá, né? O pai de Bacelar. Porque eu acho que se eles influenciarem politicamente aqui o local aqui, eu acho que também, para mim, é um erro, porque traz
ali um embate antigo, rememora algumas coisas que não devem ser rememoradas mais, pelo bem da cidade. E você vê que o garotinho fez uma live, né, com os vereadores, depois daquela eleição. O Padre Bacelar também fez ali a sua publicação na rede social. Então, assim, acaba criando um clima muito beligerante, muito agressivo, né? Porque as duas figuras têm esse perfil e talvez influencie negativamente os seus próprios filhos aqui em âmbito local. Beleza. Seguindo essa linha da eleição de 2022, para a gente ir caminhando para o final da pauta de política, na eleição desse ano, né, como eu falei, uma eleição que elege de deputado estadual a presidente da República. As eleições que mais nos interessam são as de deputado estadual e federal. Nos interessa, estou falando no âmbito local. A eleição de deputado estadual e federal, para ver qual vai ser a representatividade da região nessas duas câmaras, né, tanto na Assembleia Estadual quanto na Câmara Federal. Como que você vê esse jogo sendo arrumado aí com esse tanto de pré-candidato que tem em Campos? Aqui no programa, com o Aloysio e com o Cláudio Nogueira, o vice-prefeito Frederico Paes defendeu o voto no político da região, que não seja do grupo político dele, mas que seja o político local, para que a região tenha voz na Assembleia, tenha voz também na Câmara dos Deputados. Você concorda com essa análise do Frederico? E quantos deputados você projeta aqui para a região? Será que a gente consegue um número tão expressivo quanto na última eleição? Eu acho que a gente perdeu muito da nossa representatividade, porque aí por questão de saúde, teve 2 mortes relacionadas à Covid, e acho que isso deve ser, infelizmente, né, com pesar, mas isso deve ser reposto no sentido de que nós, do interior, fiquem representados no Legislativo Federal e Estadual, porque senão a gente já esquecido, né? Recursos e decisões vão todos para capitais. Se a gente não tiver uma representação ali, a gente fica difícil. O Rio particularmente, tem muito essa coisa, né, da capital ser o único objeto de recurso. Eu acho que isso tem que ser mudado, né? Aliás, se o Cláudio Castro tem algum mérito, é justamente nesse sentido, de que ele tem, sim, feito ali intervenções, ou pelo menos olhado para o interior. Então, assim, eu acho que o legislativo, assim como em Campos, o estadual e o federal, tem muita importância. Nós, enquanto eleitor, né, que eu digo eleitor geral, tem a mania de não dar atenção ao legislativo, né, votar por indicação, votar sem reflexão. Isso tem uma consequência muito grave. Então a gente precisa ter atenção à eleição do legislativo, muita atenção, porque se ela não for um voto pensado, né, consciente, como a gente pode falar, ele traz consequências graves. A gente acha que o legislativo, né, o eleitor comum, acha que o legislativo não influencia no seu dia a dia, porque as ações do governo que influenciam no seu dia a dia do executivo. Mas não é bem assim, né? A gente vê aí, claro, aí na eleição, aqui na questão da Câmara local. Se o legislativo não funcionar bem, as coisas não andam. Porque a gente vive numa república, né, num país democrático, e depende dos poderes dialogarem. Então, é importante. Agora, se a gente tiver candidaturas aqui que falem mais do mesmo, talvez o eleitor opte por outros, né, que não nos represente. Talvez, não sei se vai surgir algum nome ali de diferente ou novo, mas, enfim, se a gente optar por candidatos de fora, digamos assim, né, se prejudica. Eu acho que também, além de prejudicar o interior, deve ser plural lá o legislativo estadual. Então, quanto mais pluralidade houver lá em cima, a gente ganha. Então, não sei, não posso dizer quem serão os candidatos, quantos serão os candidatos, mas é preciso, assim que eles forem impostos, é preciso que a gente analise com muito cuidado a eleição legislativa. No cenário governador, nós tivemos a primeira pesquisa divulgada, a primeira pesquisa registrada divulgada, e essa pesquisa registrada trouxe a mesma tendência que as pesquisas prévias, dos anos pré-eleitorais, com Freixo e Castro empatados, e um pouquinho descolado na terceira posição, o Rodrigo Neves, pontuando também o Santa Cruz e o Cabo Daciolo, e também
o Paulo Ganim. Então, assim, o jogo parece que realmente vai ser o que estava se arrumando no ano passado. Tem um ingrediente aí, que pode, no meu ponto de vista, mudar o jogo, balançar o tabuleiro, que é uma união do PSD, do Santa Cruz com o PDT do Santa Cruz e do Eduardo Paes, é bom deixar claro, né, que é a grande força política do PSD no Rio de Janeiro, e o PDT do Rodrigo Neves. Acho que isso pode mudar aí um pouquinho as forças no tabuleiro. Mas queria ouvir a sua opinião. Como você está vendo se desenhar essa corrida ao governo do Estado? Quem hoje aparece como favorito no seu ponto de vista? Quem tem força para crescer? Quem tem teto muito baixo? Como que você está avaliando esse tabuleiro? O Cláudio Castro, acho que ele tem um mérito também de sair ali, né, colocado no governo por uma questão ali da saída do seu governador, né, eleito, mas ele conseguiu crescer, conseguiu mostrar serviço em algum sentido e conseguiu trazer o interior para o jogo. Esse é um mérito dele, ele conseguiu andar bastante e tal, acho que ele conseguiu crescer politicamente, criar uma força política. Agora, por outro lado, eu vejo que ele tem também um teto ali, que é o teto da rejeição, né? Rejeição pelo seu histórico ali, principalmente no Witzel. Acho que quando isso for trazido à tona com mais intensidade, eu acho que talvez ele esbarre nesse teto e até tende a cair. Então, é possível que ele encontre dificuldades. O Freixo também tem um teto. O Freixo também tem um teto pela própria rejeição do que ele representa, né? Ele é muito visto como uma extrema esquerda, ele é muito visto como uma pessoa, né, principalmente a pauta de costumes, com posições polêmicas. Então, acho que ele tem um teto também, ele esbarra nesse teto. E o Rodrigo Neves foi mostrado já que ele tem habilidade, né, política para crescer, tanto demonstrado aqui em Campos, né, com a eleição passada, né, a candidatura do Caio, tanto no trabalho que ele vem fazendo lá. Agora também tem calcanhar aí de Aquiles aí para poder se preocupar, né? Então, o Rio, como sempre, candidatos aí com dificuldades sérias de poder se colocar com liberdade. Agora, o Freixo, por outro lado, também tem mais condições de falar abertamente sem ter algum peso como o Witzel nas costas, né? Ou algum processo, alguma coisa assim. Eu acho que vai se desenrolar muito, a eleição do Rio vai se desenrolar muito no final. Eu acredito que vai lá na reta final, isso vai se demonstrar mais sólido ali, isso pode mudar bastante. Se o Rodrigo Neves fizer um serviço eleitoral forte, como fez em Campos, por exemplo, talvez ele cresça ali a ponto de dar trabalho aos favoritos hoje. Edmundo, ainda em política, mas agora passando para o âmbito nacional, vou trazer a primeira pergunta do grupo, tem outras aqui, sobretudo da parte de cultura, que a gente vai trazer todas aqui para você. Mas a primeira, que fala de política, é a do nosso colega radialista Arnaldo Garcia, que coloca o seguinte: Caro Edmundo, antes de mais nada, destacar que sou fã dos seus textos. Mas vamos lá, faltando 7 meses praticamente para o pleito presidencial, você ainda acredita em terceira via e uma virada no panorama que vivemos no momento? Se sim, qual o movimento que antevê para essa possibilidade? Obrigado, Arnaldo, obrigado pela consideração e que bom ter ele como leitor. A terceira via é muito difícil, né, a gente contar com que a terceira via vai fazer algum movimento em 7 meses. Agora, por outro lado, se a candidatura petista ali continuar achando que a vitória tá ganha, isso pode influenciar, mas não acho que influencie para a terceira via, influencie para o governo, o Bolsonaro. Achar que o Bolsonaro já está vencido, eu acho que é um erro grave. Isso deve ser trazido com intensidade aqui pelas candidaturas outras. Porque se a gente achar que tanto que as últimas pesquisas têm demonstrado que o Bolsonaro tem uma recuperação aí em relação a isso. Agora, o preço de combustíveis, inflação, tudo isso também pode voltar e o Bolsonaro a cair novamente. Eu acho que se o cenário continua, como todas as pesquisas demonstram, né, e um segundo turno for entre Lula e Bolsonaro, vai ser uma eleição de rejeição. Não acho que isso seja bom para a democracia, porque vai ser quem detesta mais um candidato, quem rejeita mais um candidato. Não vai ser eu gosto mais do candidato. Embora tenha os eleitores convertidos, claro, mas
vai ser uma eleição muito de rejeição. Eu não voto em Bolsonaro de modo algum, e se o Lula for opção, eu vou votar. Não voto em Lula de jeito algum, e se Bolsonaro for opção, eu vou votar. Me parece assim, que é uma eleição muito de... a gente esteja num caminho muito difícil de que não é quem a gente quer, mas é o que a gente tem. Mas, por outro lado, a democracia que a gente construiu. O Edmundo, você quando diz que é um erro grave, a gente sabe que contar com vitória antes do tempo é um erro grave em todas as situações, no esporte, em qualquer lugar, né? E até porque, se você confiar somente nas pesquisas, na eleição de 2018, as pesquisas davam quase que a mesma coisa. Bolsonaro perdia em todas as situações, para todos os candidatos do segundo turno. Eu me lembro que eles fizeram aquelas combinações todas e na hora da eleição a coisa foi diferente, né? E as grandes instrumentos de pesquisa, as empresas de pesquisa, só mudaram o panorama na boca de urna. Naquele negócio da boca de urna, não, peraí que está havendo uma mudança. Então, são totalmente 100% confiáveis no seu ponto de vista. No meu ponto de vista, o que não importa, eu acho que não, porque muitas vezes eu vi isso acontecer. 82, eleição Brizola e Moreira, já teve aquela história da Proconsult e todo aquele envolvimento. Na época foi o Jornal do Brasil que denunciou tudo, né? Mas você não acha que esse tipo de cantar vitória antes é muito ruim, como você falou? Você já disse que mas confiar só na pesquisa? Eu acho que cantar vitória é um erro estratégico grave. Mas acredito na pesquisa também, porque a pesquisa é um retrato, né? A pesquisa não é uma definição, é um retrato. Então, assim, eu acho não, tem que levantar aqui para falar com exatidão, mas acredito que algumas pesquisas apontaram essa vitória do Bolsonaro antes de acontecer. Tem que levantar. A Datafolha, desculpa interromper, mas só interromper. Desculpa interromper, Edmundo, mas só para trazer também informação, a Datafolha dava desde 2017 que no cenário sem Lula, quem vencia era Bolsonaro. Então, assim, a tendência era muito forte. E o cenário segundo turno, aí sim, havia alguns empates técnicos. Ciro vencia Bolsonaro, com Haddad havia um empate técnico, e aí vem um episódio que muda o transcorrer da eleição, né, que foi o episódio da facada, o crime da facada no Bolsonaro, que aí muda o transcorrer das pesquisas. Mas só para acrescentar essa informação em relação à Datafolha, que já trazia desde 2017, antes do ano eleitoral, essa vitória do Lula do Bolsonaro sem o Lula na corrida, né? Eu acho que tinha ali uma coisa do antipetismo muito forte. Bolsonaro já abraçava essa preferência do eleitor antipetista. Então, acho que algumas pesquisas mostraram, como você falou, desde 2017, a Datafolha minha, mostrando que ele venceria sem o Lula. Então, assim, se ele vence sem o Lula, é porque ele está segurando todo o eleitor que está insatisfeito com o PT. E eu acho que a facada foi, sim, uma virada de mesa ali eleitoral. E acho que a pesquisa é um retrato do eleitor, né? Se existiam assuntos ou dados que ele mude seu voto. O eleitor brasileiro tem essa característica de decidir muito no final. Então, isso pode acontecer, mas isso não descredibiliza, ao meu ver. Eu acho que a opinião de Marco tem que ser respeitada, é claro, e tem importância, como ele falou que não, mas lógico que tem importância. Mas eu acho que não descredibiliza a pesquisa. A pesquisa é técnica, né? A pesquisa está dizendo que existem tendências assim. Tanto que ela tem até margem de erro e tal. Mas que ela pode mudar. Isso pode acontecer. Inclusive, pode acontecer do presidente, do candidato desistir. E muda completamente o nosso sistema personalista. É verdade. Personalista político, né? Se o Lula sai, ninguém tem a capilaridade. Quando você falou das críticas ao PT, que eu sempre disse isso, eu sempre achei que uma grande parte do eleitor do Bolsonaro votou nele por conta de rejeição ao governo do PT, né? Os 8 anos do Lula e os 6 anos da Dilma.
Então foi basicamente isso. Mas um dos candidatos, o que mais criticava o Lula, exatamente o Alckmin. Um dos que mais criticava, inclusive depois das eleições. Mas o Alckmin não tinha aberto ali do Bolsonaro, né? Infelizmente, ou felizmente, ele não conseguia trazer esse eleitor conservador. E tal, carisma zero, né? Como, né? Ou como parte do mesmo problema, ou era visto como uma pessoa fraca e tal, seu lugar. O Bolsonaro já não, pela sua, né, vamos botar aí a sua ignorância no falar, algo assim, trazia essa coisa da polêmica. É bronco, né? Atraía muita gente. Foi aí o que aconteceu. Agora, eu preciso falar o seguinte também. Uma eleição, uma derrota do Bolsonaro apertada, primeiro turno eu acho complicado, mas uma derrota dele apertada em qualquer que seja a situação, abre margem aí para os seus ímpetos golpistas, digamos assim, já demonstrados no 7 de setembro, por exemplo. Eu acho que uma derrota ali apertada dele é um risco democrático para o país. Eu acho que não estou falando que vai acontecer, mas eu acho que é um risco. Se os militares sentirem, por exemplo, se a narrativa bolsonarista conseguir impor que o nosso sistema eleitoral é corrompido, e ele foi muito apertado e foi decidido na manipulação, pode ser que nossa história pregressa de golpes, é um país construído por golpes, tivemos muitos golpes ao longo da história, né? E pode ser que a gente tenha um risco grave se a eleição for questionada e for apertada. Então, e por outro lado, para manter aí a melhor isenção possível, se o PT também ganhar de forma muito acachapante, né, no primeiro turno, ele vai sair sem fazer concessões. Então, grupos importantes como o do Ciro Gomes, por exemplo, pode ficar sem voz e construir um governo petista puro sangue. Então, assim, eu acho que a vitória desse ano, pelo menos eu acho, deve ser forte bastante para definir o vencedor, mas não deve ser acachapante em nenhum dos dois lados, porque isso pode trazer problemas à nossa própria democracia. Então, assim, independente de vontade de grupos, eu acho que a gente deve pensar também no coletivo, no país. Eu acho que isso que é ser patriota, não é o que é vendido pelo bolsonarismo, é pensar, né, que a gente precisa defender a democracia sobre tudo. E se a gente tem uma vitória, questione o nosso sistema democrático, quem perde somos todos. É verdade. Qualquer radicalismo aí é prejudicial, né? Qualquer posição radical. Arnaldo, são 7h43. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Só colocar uma coisinha aqui, Edmundo, se puder, brevemente. Nós estamos com esse conflito. Você falou, o resultado da eleição apertado pode trazer resultados ruins para os dois lados. Mas nós estamos nesse conflito devido a um resultado apertado também, Dilma Aécio de 2014. Parece, Edmundo, que a gente não saiu daquela eleição, né? E daí em diante a gente afundou na crise econômica, veio processo de impeachment, Temer, eleição do Bolsonaro, e aí veio pandemia, enfim, estamos num processo econômico muito ruim. Se a gente tiver uma vitória apertada também, não pode ter esse clima de não acabou a eleição e prejudicar o país? Arnaldo, obrigado pelo gancho aí, porque isso é uma coisa que eu tenho pensado, até não lembro se eu já publiquei sobre isso, mas eu acho que o Aécio foi um grande culpado por a gente ter tudo que está tendo hoje. Em que sentido? Eu acho que se o Aécio ganhasse ali, novamente, não é juízo de valor, não é vontade eleitoral, nada disso. Se ele ganhasse ali, uma direita responsável, uma direita que não é extrema, como o Marcos disse, que é prejudicial, todo qualquer extremismo, uma direita, essa extrema direita que está no poder hoje, que é representada, que representa ali muita gente, não estaria, eu acredito, com essa força. Existir uma direita democrática faria o equilíbrio do jogo ali, entendeu? O PT vinha de um governo longo, vinha de muito desgaste, vinha de muitos casos de corrupção. Uma vitória do Aécio, independente do juízo de valor, a gente soube depois que ele seria um canalha, enfim, teve muitos erros jurídicos. Mas eu digo assim, politicamente, eu digo democraticamente, uma vitória do Aécio traria um equilíbrio de forças. E uma derrota do Aécio continuou trazendo ódio. O governo do PT vinha na rejeição,
E os grupos conservadores, os grupos de direita, começaram a ter ódio do oponente. Isso que é ruim. Não era como inimigo, não era como adversário, era visto como inimigo. É isso que é ali que a democracia começa a ruir, né? Tanto que existem livros, até como a democracia morre, mostra isso, morre por dentro, né? Então você vê como inimigo, vê esse mundo bipolar, né? Se fulano é desse jeito, ele é petista, ele é ruim. Se fulano é desse jeito, porque ele é bolsonarista, se é bolsonarista é ruim. Hoje você vê uma casa com a bandeira do Brasil, né? Você pensa, ali tem um bolsonarista, e ali tem um cara conservador, ali tem um cara anti-vacina, ali tem um cara que é isso, assim, assado. Terraplanista também. Então assim, cria uma animosidade. Eu acho que a derrota do Aécio aumentou a animosidade. Mas claro, foi decisão que foi feita, né, pelo eleitor. Mas não há que se questionar. Inclusive, apesar do próprio Aécio ter questionado o resultado da eleição, e também é um gancho ali errado e causou muito questionamento indevido. O Aécio tinha que aceitar a derrota, que não aceitou. É então, verdade. Criando uma extrema-direita. Então, e digo mais, se as instituições funcionassem, se uma direita responsável estivesse funcionando e uma esquerda, digo direita e esquerda porque, enfim, grupos, né, que existem vários grupos dentro da direita e vários dentro da esquerda, mas grupos progressistas, grupos conservadores, funcionassem ali devidamente, um parlamentar que homenageou um torturador numa Câmara Federal, né, no processo de impeachment da Dilma, ele sairia dali sem o mandato ou sairia preso. Ele saiu dali aplaudido. Então, assim, é ali que começam, são essas coisas que começam a ruir uma democracia. A gente está na situação que está. Pois é, então agora sim, vamos fazer um pequeno intervalo, 7h46. Você que está acompanhando conosco, não saia, que muita coisa ainda vai ser conversada hoje. Já voltamos. Nesse mês da mulher, a Unimed